Fala galera, professor Lucas na área e agora vamos dar início à correção do PET da semana número 1, volume número 2 de Geografia para o oitavo ano, com a temática População. Então olha só, para a gente começar a correção, inicialmente esse PET apresenta para nós um mapa que nós damos o nome de anamorfose. Ele é um mapa onde ele vai apresentar uma deformação quanto à sua área e quanto à sua forma, para aquele fenômeno que ele está representando. Então, neste caso, esse mapa, ele representa a população total. Então, quanto maior for a população daquele país, maior vai ser também a deformação da área daquele país, né? Então, a gente vai fazer a análise desse mapa para responder essa pergunta: quais são os países mais populosos do mundo, em quais continentes eles se concentram? Então, nós conseguimos perceber aqui que os países que apresentam uma maior deformação e que a sua área está sendo representada num tamanho mais extenso vão ser China e Índia. Então, quando nós falamos dos países mais populosos, nós podemos destacar esses dois, a China e a Índia. Além deles, outros países, né, observando a legenda e a questão da deformação, também vão apresentar um destaque nesse ranking de países mais populosos do mundo. Nós podemos destacar Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, né? Que são países que também merecem um destaque. Então, coloquei aqui a resposta para nós e em quais continentes eles se concentram. Nós estamos falando de países que se concentram no continente asiático, não é isso? No caso da Índia, da China, do Paquistão, né? Então, a resposta ficou assim: os países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. Se concentram no continente asiático. Tá joia? Vamos então para a questão número 2. A questão vai trazer o seguinte questionamento para nós. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Então, vamos pensar que fatores são esses, né, que influenciam para a população estar ficando cada vez mais velha. A alternativa letra A traz para nós o declínio da taxa da natalidade, ou seja, a diminuição da taxa de nascimento, do número de nascimento, e o aumento da longevidade, que é justamente o aumento da expectativa de vida, indica que as pessoas estão vivendo mais. Então, essa é a alternativa correta, né? Duas características que contribuem para o envelhecimento da população. Está nascendo cada vez menos pessoas, né? E as pessoas estão vivendo cada vez mais. Tá? As alternativas seguintes aqui falam de aumento da natalidade e diminuição da longevidade, o que vai em contraposto, né, à ideia da questão. A alternativa C fala de crescimento natural e aumento da taxa de natalidade, também não. E a alternativa letra D fala de aumento da longevidade e do crescimento vegetativo, né? O crescimento vegetativo vai ser aquela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, também não. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. A questão número 3, ela traz para nós o seguinte enunciado. Sabe-se que a população mundial se concentra principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, o continente mais populoso em termos absolutos é o ou a... Bom, aqui ele quer saber em número absoluto, ou seja, a população total. Ele não quer saber população relativa, não quer saber densidade demográfica, não. Ele quer saber em número total. Qual o continente, né, que vai ter uma maior concentração em termos absolutos de pessoas? E aí nós sabemos, quando nós vimos, inclusive, na primeira questão, né, 2 dos países mais populosos do mundo eles estavam nesse continente, vai ser o continente asiático. Tá joia? A questão número 4, ela traz para nós que, desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir, ou seja, as pessoas estavam morrendo menos. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade pode-se afirmar que, letra A, ela foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Ela promoveu um forte crescimento populacional, que é denominado explosão demográfica,
deu início à estabilização da população mundial, que passou a crescer menos desde os anos 60, e representou mudanças na estrutura etária da população dos países pobres, que passaram a ter altas porcentagens de velhos. Bom, gente, então olha só, vamos lembrar do processo de transição demográfica, que é justamente aquele processo que trata da dinâmica do crescimento populacional. Nós sabemos que na primeira fase da transição demográfica, nós temos uma alta taxa de natalidade, mas também uma alta taxa de mortalidade. E já na segunda fase da transição demográfica, devido à evolução no campo da saúde, do saneamento básico, a taxa de mortalidade ela despenca. Só que a taxa de natalidade ela se mantém alta. Então nós temos um alto crescimento demográfico. Foi o que aconteceu na Europa que aconteceu na Europa desde o século XIX e o que passou a acontecer nos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, esse período da segunda fase da transição demográfica, que é o que nós denominamos de explosão demográfica, porque as taxas de natalidade são muito altas e as taxas de mortalidade elas despencam por causa desses avanços sociais, principalmente no campo da saúde. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, né? Promover um forte crescimento populacional, que é denominada explosão demográfica. Bom, a questão número 5, olha aqui. O enunciado dela ilustra o que nós falamos na questão número 4, né? Justamente das 4 fases da transição demográfica. A fase pré-transição, onde a taxa de natalidade é alta e a taxa de mortalidade também. Então, nasce muita gente, mas também morre muita gente. Na segunda fase, com os avanços da saúde, essa taxa de mortalidade ela despenca, então o crescimento vegetativo, olha só, aumenta muito, né? Porque nascem muitas pessoas e diminui o número de mortalidade, tá? Então, essa diferença aqui ela vai ficar maior, nós temos um crescimento vegetativo. Depois, na terceira fase, com a intensificação da urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho, as pessoas começam a ter um número menor de filhos, né? Então, essa taxa de natalidade na terceira fase ela começa a cair, ela despenca, e aí, finalmente, os países chegam na quarta fase, que é a fase da estabilização. Então, as taxas de natalidade e de mortalidade elas são pequenas e elas ficam estabilizadas, uma muito próximo da outra. Cada país vive o seu momento, né, de uma fase entre outra em um período distinto, tá joia? Então, olha só, a questão número 5, ela pede para a gente observar esse gráfico do crescimento populacional e responder as perguntas. Quais os fatores influenciam a aceleração do crescimento demográfico na fase 2? Bom, gente, então como eu disse para vocês, a fase 2 é o que nós chamamos de aceleração demográfica, o crescimento vegetativo, o crescimento populacional é muito grande, porque nasce muita gente e morre um número muito pequeno de pessoas. O que faz essa mortalidade despencar na fase 2? Quais fatores? São os avanços no campo da saúde, né? Então, a gente pode citar a implementação de vacinas, né? Descoberta de antibióticos, o maior acesso à água potável, saneamento básico. Todos esses fatores eles influenciaram para uma melhora no quadro da saúde e também na diminuição da mortalidade, que fez com que a população tivesse um crescimento acelerado. Tá joia? Então a resposta ficou assim, olha só. As melhorias sociais, principalmente no campo da saúde e do saneamento básico, contribuem para a diminuição da taxa de mortalidade, resultando em um período de aceleração demográfica. A letra número B. O que proporciona a desaceleração demográfica vivenciada em países que se encontram na fase 3 no gráfico da transição demográfica? Bom, então nesse período, o processo de urbanização dos países que estão nessa fase, eles se intensificam, tá? E aí, já no contexto da cidade, nós temos algumas alterações. Normalmente na cidade as pessoas elas têm um número menor de filhos do que as pessoas que vivem no campo, né? Porque o filho na cidade ele significa custos. E também entra aqui a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então a mulher começa a se preocupar, né, a se inserir no mercado de trabalho e ela começa a fazer o seu planejamento familiar, pensar quando que ela vai ter filho, e isso faz com que a taxa de natalidade ela diminui. Então, a questão ficou assim: a intensificação da urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar são fatores que levam à diminuição da taxa de natalidade e à desaceleração demográfica.
A letra número C, ela traz para nós: estudiosos afirmam que o Brasil está vivendo a quarta fase, na qual ocorre a redução nas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, a fase da estabilização. Quais os efeitos disso na faixa etária da população? Bom, gente, nessa fase 4 aqui, fica óbvio, né? Se as taxas de natalidade elas despencam, estão nascendo menos pessoas. Então, consequentemente, no futuro, o número de jovens ele tende a diminuir e o número de idosos ele tende a aumentar. Além disso, a taxa de mortalidade ela também é baixa, a expectativa de vida é alta, espera-se que as pessoas vivem até uma idade mais avançada. Então, o que nós esperamos é que a faixa etária da população ela fique com uma população com uma faixa etária mais avançada, tá? Então, a questão ficou assim, a resposta. Na quarta fase, ocorre a estabilização das taxas de natalidade e mortalidade, com baixos índices. Os países que encontram nessa fase da transição demográfica vivenciam como efeito o envelhecimento da população, uma vez que nasce um número pequeno de pessoas e a expectativa de vida é alta. Tá joia? Então ficou assim a nossa correção do PET do oitavo ano do volume 2 da semana número 1.